Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, um pouquinho sobre dependência emocional ou codependência. É importante que você saiba já de cara aqui que a chave para se libertar de relacionamentos abusivos ou tóxicos é realmente tratar a sua dependência emocional. Quando nós somos dependentes emocionais, nós estamos sempre na mira de abusadores, porque nós nos colocamos nessa situação. É como se a gente mesmo se colocasse dentro de uma gaiola, sabe? E pessoas disfuncionais ou que podem ser consideradas tóxicas ou abusivas são como se fossem predadores e percebem rapidamente a presença de uma possível vítima, de alguém que se coloca de maneira vulnerável diante deles. Portanto, é muito importante que você esteja alerta. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre esses dois termos, né? Dependência emocional e codependência hoje podem ser consideradas sinônimos. A codependência surgiu na década de 50, quando um grupo de mulheres de alcoólicos anônimos se reuniram e perceberam que, além dos maridos, elas também tinham alguns sintomas em comum. Olha que interessante. Não só os maridos que eram alcoólatras tinham alguns sintomas, obviamente parecidos, mas elas, as esposas, também apresentavam sintomas em comum entre elas. Então passou-se a entender, os psicólogos, psiquiatras passaram a estudar esse fenômeno. Olha que interessante. Quer dizer que além do dependente do álcool, quem vive com ele também passa a ser um codependente. Talvez um dependente da dependência. Por isso que hoje em dia é muito comum a gente falar quando a pessoa tem algum tipo de adicção na família, que a família adoece, né? E que a família toda deve se tratar, né? Quando tem algum dependente químico, toda a família precisa se tratar. E isso passou a ser compreendido a partir do conceito de codependência, que é justamente essa ideia de depender do outro, daquele dependente. Então, aquela pessoa adoecida, ela passa a ser referência para alguém. O humor dela passa a coordenar o humor dessa outra pessoa. E é nesse âmbito que nós começamos o assunto de hoje, sobre a dependência emocional. E o quanto é importante a gente buscar a nossa independência em todos os sentidos, e especialmente no sentido emocional. Enquanto você não encontrar o seu caminho único, enquanto você não descobrir o quanto é importante você estar com você, o quanto você não perceber o quanto o seu autoconhecimento pode te ajudar, a sua vida não tem condições de melhorar. Você não pode passar a sua vida vivendo as emoções, as escolhas e de acordo com os pensamentos, muitas vezes disfuncionais, dos outros. A dependência emocional ocorre quando a pessoa apresenta, desde a infância dela, alguma insatisfação afetiva básica. E essa pessoa, ela busca relacionamentos para satisfazer essas demandas, essas necessidades que ela traz com ela desde a infância. Então, ela desenvolve um apego patológico nos seus relacionamentos. E com isso, gente, vocês devem imaginar, a pessoa passa a ter o outro, aquele com quem ela se relaciona, como uma pessoa necessária, como algo necessário na vida dela. Isso cria uma relação de dependência realmente patológica, onde quando o outro se afasta, essa pessoa perde o chão ou ela pode ter uma crise de ansiedade, de nervoso. Ela normalmente acaba permitindo estar dentro de relacionamentos abusivos ou tóxicos
apenas para que ela não perca essa pessoa, porque na cabeça dela, essa pessoa naquele momento passa a ser parte dela. Então é como se aquele outro ser passasse a ser o ar que ela respira. E aí nós vamos entender um pouquinho da onde vem essa questão da dependência emocional, né? Tão arraigada, tão profunda, né, na nossa sociedade. Porque se a gente parar para olhar, isso está muito relacionado à ideia do amor romântico, não é? Aquela coisa de que eu não vivo sem você, eu não sou ninguém sem você, nós dois somos um. E aí nós começamos a ver que, embora tenha esse lado fofinho, aparente, que algumas pessoas gostam, outras não gostam tanto, né? Acham meloso e tal, mas tem uma questão aí dessa ilusão. A ilusão de que vai chegar alguém para me resgatar, para me fazer feliz, e que esse alguém vai ser o quê? A tampa da panela, vai ser a minha alma gêmea, vai ser aquela pessoa que me completa. Então é muito interessante, gente, porque a base da questão da dependência emocional, ela traz isso. Ela traz essa ilusão, essa ideia romântica, né? De que eu não estou completo, eu não estou completa, que eu preciso de alguém para me completar. E isso, obviamente, vocês imaginam que só afasta a pessoa dela mesma, porque ela passa a buscar em volta, ela passa a buscar no entorno alguém que vá fazer ela feliz. E ela não percebe que esse alguém que realmente tem condições de fazê-la feliz é ela mesma, né? Talvez você esteja agora nessa situação e você ache esquisito o que eu estou falando. Você acha estranho, mas como, Joana? Mas quem sou eu para mim? Por que é importante eu ser alguém para mim? Imagina, eu tenho que olhar os outros, né? Eu tenho que agradar os outros. Eu estou fazendo as coisas aqui para que as pessoas me achem bacaninha, né? Talvez você faça muitas coisas na sua vida para que as pessoas te achem bacana, para que as pessoas te aprovem. E eu não vou te julgar por isso. Porque, na verdade, todos nós fomos, de certa maneira, educados numa sociedade que exige isso da gente. Está sempre exigindo isso da gente, né? A aprovação dos outros. Veja bem, até hoje, as redes sociais, elas nada mais são do que uma chancela, um lugar de aprovação, onde as pessoas vão curtir ou não o que eu estou fazendo. Então, se a gente olhar por esse lado, se a gente conseguir acessar esse campo de visão, a gente vai conseguir perceber que, nossa, realmente a gente ainda está se colocando na mão dos outros. Os outros ainda são mais importantes do que a gente para a gente. Porque, obviamente, cada um tem a sua importância, né? Cada um de nós tem a sua importância, né? E com isso a gente não diminui a importância de ninguém. Mas espera aí, a pessoa mais importante do mundo para mim sou eu, não é verdade? Assim como a pessoa mais importante do mundo para você é você, né? Você já parou para pensar nisso? É uma coisa tão básica, mas a gente não pensa. Sim, a gente ama pessoas e muitas pessoas, e é ótimo que a gente se relacione bem, que tenha muitas pessoas que a gente goste, mas a gente precisa se respeitar. Se você não estiver aí com você, se você não se levantar todo dia de manhã, se você não se cuidar, não cuidar da sua saúde, como é que você vai estar com as pessoas que você ama? Como é que você vai desfrutar desses momentos aqui, nesse momento que você está na Terra? Então, essa autorresponsabilidade é algo que o dependente emocional perde, que ele se afasta. É como se ele não conseguisse mais perceber isso, né? Passa a não ser mais importante as coisas que fazem ele feliz. Ele passa normalmente a querer apenas agradar os outros, fazer as coisas para os outros. Permite que desrespeitem ele, permite viver situações de abuso, permite que o outro coloque ele lá para baixo, né? Permite que o outro critique e passa até a aceitar as críticas que o outro faz e achar que o outro tem razão em todas as críticas que ele coloca.
essa pessoa passa a ter crises de ansiedade, pode ter crises terríveis em função disso, né? Então, quando o outro some, quando o outro sai numa relação abusiva, muitas vezes, né, a outra parte, a parte do abusador, ela some por alguns dias e tal. Isso deixa essa pessoa absolutamente perdida, né? Porque realmente ela está entendendo que aquele outro é dela, né? E aí nós vamos entrar nessa questão da objetificação. Então, assim, o quanto que a gente comprou a crença de que a gente tem que ter alguém, né? Muitas vezes a gente vê mulheres solteiras, que é como se não fosse ninguém, porque como é que pode? Para as outras mulheres que estão casadas, aquilo é um absurdo. Como que pode essa mulher ser solteira? Eu sei que parece um pensamento muito antigo, é totalmente ultrapassado, démodé, mas a verdade é que a sociedade ainda está carregada desses conceitos e de crenças e ideias que fazem as pessoas serem extremamente infelizes para cumprir uma questão social, para não se sentirem defeituosas, para não se sentirem pessoas incapazes, porque são julgadas como incapazes em função disso. E ter alguém, gente, isso não existe. Ninguém tem ninguém, isso é uma grande ilusão. As pessoas estão com você, aproveite enquanto elas estão com você. Aproveite as coisas bacanas que elas te oferecem, troque com elas. Isso é saudável, isso é legal. Mas você de fato não tem ninguém. Você só tem mesmo você. Você tem as suas escolhas, você pode controlar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações, os seus comportamentos. Apenas isso. Todo o resto é ilusão. Achar que você controla alguém, achar que você controla alguma coisa, é tudo ilusão. Nós precisamos até de algumas ilusões para viver bem, né? Para nos sentirmos bem. Mas, ao mesmo tempo, quanto é bom também a gente, sabe, se cientificar, a gente se conscientizar de que a gente está aqui para fazer a gente feliz, para nos fazer feliz. Quando que nós vamos, sabe, nos encarar, né? E perceber o quanto é importante a gente se fazer feliz e parar de delegar essa função, de colocar essa função na mão do outro. Ninguém no mundo está aqui para te fazer feliz, a não ser você. Você é a única responsável, é o único responsável pela sua felicidade. Quem vive de fato a dependência emocional está sempre vivendo na carência, na baixa autoestima, né? Porque, obviamente, quando a pessoa está nessa situação, ela não é ninguém para ela mesma. Estar com ela passa a não ser mais prazeroso, estar consigo mesmo. Porque você precisa do outro, uma vez que você se sente incompleto, que você se sente torto, se sente errado, que você precisa de alguém. Gente, precisar de. Não, você não precisa, você pode querer estar. Querer estar com as pessoas é saudável, né? Levar coisas positivas para o teu relacionamento é saudável. Agora, precisar, como se você precisasse de uma muleta, como se você não fosse capaz de fazer as coisas por você, como se você tivesse que delegar o tempo todo esse cuidado aos outros. Não, autocuidado é importante, autoconhecimento é importante, saber o que você gosta de fazer é importante, né? Isso é fundamental para que você possa, a partir de agora, fazer novas escolhas, escolhas mais saudáveis para você. Você só vai conseguir escolher as coisas de fato para você com consciência a partir do momento que você trabalhar no seu autoconhecimento. E autoconhecimento é trabalho diário, é ter coragem de fazer uma psicoterapia, é ter coragem de se olhar. Se precisar de ajuda, pedir ajuda. Porque não tem receita de bolo, não tem o que é certo para todo mundo. Tem
tem um direcionamento, né? Tem a questão da sua intuição, que você se afastou. Talvez você não consiga mais nem perceber os toques importantes da sua intuição. A intuição está além daquilo que nós sabemos. Né? Você pode dizer, poxa, Joana, mas eu não tenho esse conhecimento. Tudo bem, mas ouvir a sua intuição. A sua intuição sabe o que é melhor para você. Se você está num relacionamento que se tornou sofrido para você, ou se você esteve num relacionamento que te fez sofrer muito, e você não consegue pôr fim ou não conseguiu pôr fim a esse relacionamento, você pode sim estar sofrendo de dependência emocional. E mesmo que o seu relacionamento tenha terminado e hoje você esteja sozinho, sozinha, esteja solteiro, solteira, isso não significa que isso não vai acontecer novamente. Porque isso tem que tratar. Isso você tem que cuidar da sua dependência emocional. Para que você nunca mais dependa das pessoas. Fique dependendo da aprovação dos outros. Dependendo do carinho que virá dos outros. Né? Dependendo dos elogios. Dependendo da boa vontade. Dependendo de um olhar melhor para você. Poxa, você pode fazer isso por você hoje. Tem tudo, gente, hoje tem tanta coisa pra gente fazer. Hoje tem tantas possibilidades, né? A manipulação emocional que um dependente emocional pode fazer com outra pessoa. Nós falamos sempre dos abusadores, e sim, os abusadores normalmente não são dependentes emocionais, eles se relacionam com dependentes emocionais. E aí está mais um problema em você manter a sua dependência emocional. Você vai estar sempre atraindo abusadores. Pessoas que potencialmente possam realmente te fazer muito mal. Porque a partir do momento que você se coloca nesse lugar de alguém abusável, você está nas mãos do abusador. Só existe o abusador porque existem pessoas abusáveis. Quando a gente coloca limite nas pessoas, quando a gente não permite que as pessoas tratem a gente de qualquer maneira, quando a gente coloca os nossos limites pessoais, o que eu aceito para mim, né? O que eu aceito para mim, o que eu aceito receber, e coloco uma balança equilibrada entre dar e receber, eu posso ter relacionamentos saudáveis. Enquanto, querida, querido, você se colocar como um doador, uma doadora, compulsiva, compulsivo, alguém que doa seu amor desmedidamente, sem perceber o que a pessoa do outro lado está fazendo por você. Relacionamentos são como investimentos. Investimentos financeiros. Pense um pouco, se você investe um valor em algum tipo de ação, por exemplo, dentro aí do mercado financeiro, e isso não te rende a médio prazo, você não tem nenhum ganho. Você vai falar o quê para o seu gerente ou para o seu consultor financeiro? O que você vai falar? Você vai querer investir mais naquilo ou você vai querer investir menos? Então, pense objetivamente sobre as coisas. O quanto você está dando e o quanto você está recebendo. Amar é muito importante. Amar é doação de fato. Amar é desapego, por isso não tem nada a ver com dependência emocional. A dependência emocional, ela tem a ver com apego, ela tem a ver com uma questão não resolvida dentro da gente mesmo. A dependência emocional tem a ver com a nossa insegurança, com a nossa baixa autoestima. Por isso, querido, querida, você não está sozinho. Um monte de gente passa por isso. Muitas pessoas conseguem se curar, conseguem passar por isso e ter relacionamentos saudáveis.
Mas é importante que em algum momento você decida se olhar e que você comece a trabalhar no seu autoconhecimento para cada vez mais ser dono, ser dona de você e não se colocar mais na mão das pessoas. Porque, como eu disse, todas as vezes em que você se coloca nesse lugar de dependência, vai aparecer alguma pessoa com potencial capacidade abusadora. Então, percebe como é importante? Então, caso você precise de ajuda, vai lá no Insta, me segue, Joana Tinelli Pará. Segue lá o canal também no YouTube, se inscreve. Continue aqui comigo, compartilhe esse áudio para que mais pessoas possam se libertar da dependência emocional, possam se cientificar de repente se elas estão em um relacionamento abusivo que não está sendo legal para elas, tóxico. Se você conhece um amigo, algum familiar que está passando por uma situação assim, mande para eles esse áudio, pode ajudar também. E eu agradeço muito por você estar comigo aqui, agradeço muito pela sua audiência. E precisando agendar uma consulta também, estou à disposição. Tem tudo lá no meu canal do YouTube, do Instagram. Você encontra o telefone para agendamento, do WhatsApp. E eu agradeço muito por você estar aqui. Excelente semana. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.